Olá, sejam todos bem-vindos ao curso de Ética Profissional e Processo Disciplinar oferecido pela Escola Superior de Advocacia da Ordem dos Advogados de São Paulo. Eu sou Aloysio Stetinski Filho, advogado, e atuo desde 2013 perante o Tribunal de Ética e Disciplina. Eu gostaria de registrar aqui os agradecimentos à diretoria da Ordem dos Advogados do Brasil, na pessoa da presidente doutora Patrícia Vanzolini e de seu vice-presidente doutor Leonardo Sica, bem como os agradecimentos ao diretor da Escola Superior de Advocacia, doutor Flávio Tartucci. E, por final, nossos agradecimentos também ao presidente do Tribunal de Ética e Disciplina, doutor Guilherme Magri, que proporcionou a realização desse curso para fazer um direcionamento, para nós fazermos uma abordagem para aprimorar o conhecimento sobre a ética profissional e a sistemática do processo disciplinar. Para nós desenvolvermos este curso, nós estabelecemos alguns objetivos que vai delinear como nós vamos desenvolver esse aprendizado. Nosso objetivo da disciplina, composto dos objetivos gerais, bem como dos nossos objetivos específicos. O objetivo geral tem como pressuposto apresentar o conjunto de regras e princípios que regem o exercício da advocacia. Os objetivos específicos, nós vamos apresentar o sistema normativo, todo esse conjunto de regras que norteiam, que apresentam a sistemática, como o processo disciplinar vai transcorrer perante cada turma do Tribunal de Ética. E compondo os nossos objetivos gerais com os nossos objetivos específicos, nós pretendemos, com essa disciplina, demonstrar que o exercício da advocacia exige uma conduta compatível com os preceitos que estão presentes no Código de Ética e Disciplina, bem como no Estatuto da Advocacia e da Ordem dos Advogados do Brasil. E, dentro deste contexto, compreender como que é a sistemática do processo disciplinar. O programa do nosso curso vai abordar o módulo geral de ética, o fluxograma da ética disciplinar, as partes que integram e participam do processo disciplinar, como o defensor, assessor, o relator. Abordaremos como que transcorre a sessão de julgamento, como que é a forma de apresentar os votos, a participação dos relatores em sessão de julgamento, o acórdão e dosimetria da pena, os recursos que podem ser interpostos, a prescrição e, por fim, abordaremos como que será a exclusão e aplicação de suspensão preventiva de advogado que cometa alguma infração disciplinar que é contrária aos preceitos estabelecidos na normativa ética da Ordem dos Advogados. Como referência, nós utilizaremos a Lei 8.906, que dispõe sobre o Estatuto da Advocacia e a Ordem dos Advogados do Brasil, a Resolução número 2, de 19 de outubro de 2015, que regulamentou o Código de Ética e Disciplina, o Regulamento Geral do Estatuto da Advocacia e da Ordem dos Advogados do Brasil, bem como outros elementos normativos que contribuem para nós compreendermos como que o processo disciplinar transcorre em sua sistemática, como Regimento Interno do Tribunal de Ética e Disciplina do Conselho Seccional de São Paulo e jurisprudências e inventários, como forma de demonstrar a aplicabilidade dos conceitos e normas que nós estamos analisando ao caso concreto. Dentro desta parte 1 que nós estamos iniciando, nós vamos abordar a ética e a sua relação com a OAB e o exercício da advocacia, e também o Código de Ética e Disciplina. Porque o que nós podemos destacar, o que vem ser a ética? A ética pode ser compreendida como uma ciência da conduta. E dentro deste contexto, nós não vamos analisar o contexto filosófico, aprofundar sobre o que é a ética, mas nós procuramos aproximar este conceito, essa ciência da conduta, dentro da aplicação da atividade, do exercício da advocacia. Então, ao nós abordarmos a ética nesta primeira parte,
nós procuramos compreender os princípios que interferem no comportamento humano e pode ser uma relação com o indivíduo, com a sociedade ou com o grupo em geral. Então, deste contexto, a partir do momento que nós analisamos a ética sobre o comportamento do indivíduo, o comportamento pessoal, a Ordem dos Advogados, ela se preocupa também com o comportamento pessoal daquele futuro ingressante nos quadros da Ordem dos Advogados, bem como no seu aspecto em sociedade ou grupo social, que vai refletir na sua profissão, como que ele exerce a advocacia. Então, dentro desta análise, a ética se apresenta muito importante a partir do momento que ela analisa a conduta. Nós podemos reconhecer que, de todas as profissões jurídicas, a advocacia é aquela que está mais interligada, desde o seu início, com os princípios e valores éticos. Então, como que nós vamos fazer essa análise de comportamento voltada para o processo disciplinar? Nós vamos ter o Código de Ética e Disciplina, que ele tem como pressuposto a objetivação destes valores que são perseguidos, que são delineados pela advocacia na conduta do advogado. Então, nós temos o Código de Ética e Disciplina, que vai formar a consciência profissional do advogado. E esses princípios formadores, eles vão ter reflexo tanto na conduta pessoal, bem como na profissional. E como que essa ciência ela aborda essa objetivação dos valores do comportamento? Mediante a deontologia jurídica, que é a ciência responsável por analisar a ética profissional, os valores que compõem o comportamento, a conduta no exercício da advocacia. E aí nós temos a deontologia jurídica, que o deontos, o dever de fazer, mais o logos, o discurso que vai determinar sobre determinada matéria, ou seja, a conduta que deve ser observada pelos advogados. Então, analisa-se esse conjunto de comportamentos e nós vamos materializá-lo mediante um código de ética e disciplina que deve ser observado. Então, nós já verificamos que a deontologia jurídica ela vai ser o estudo dos deveres dos profissionais do direito, aplicado exclusivamente por uma área específica. E aí, o que nós podemos entender dentro deste conceito de ética, dentro dessa contextualização, para nós termos em mente este conceito e darmos prosseguimento à aplicabilidade do Código de Ética e Disciplina e as suas regras de conduta no exercício da advocacia. Nós tomamos como base a lição de Goffredo Teles Júnior, onde ele fala que a ordem ética é uma expressão de um processo histórico, ou seja, a partir do momento que nós analisamos esta ordem ética e ela é um reflexo de um processo histórico, a deontologia jurídica, para ela elaborar essas regras de comportamento, reconhecer esses princípios que devem nortear a conduta do advogado, ela se baseou em um contexto reconhecido pela classe profissional, que sejam valores aceitos, que as pessoas devem observar no exercício da sua atividade. Então, observou esta ordem ética dentro de um longo tempo e uma regra de conduta que seja aceita por todos aqueles que exercem esta profissão, ela é, em verdade, uma construção do mundo da cultura. Em concreto, cada ordem ética é a atualização objetiva. Nós estamos o quê? Criando um conjunto normativo de comportamento e a vivência daquilo que a comunidade, ou seja, a classe de advogados, por convicção generalizada, resolveu qualificar de ético e de normal, e bem como ela é aceita por esta classe. Então, da onde que nós conseguimos encontrar a exigência desta normatividade? Nós temos nosso Código de Ética e Disciplina, que ele apresenta os princípios fundamentais.
Ele vai apresentar aquele conjunto de valores que devem ser observados pelo advogado. E aí o que nós podemos ver? O Código de Ética e Disciplina, como ele abrange vários conjuntos, valores, normas de comportamento, ele é uma orientação aos advogados, para as pessoas que pretendam se inscrever nos quadros da Ordem dos Advogados do Brasil, ou uma norma administrativa imperativa? O que vocês acham? Ela serve somente como uma orientação ou ela é imperativa? Nós somos obrigados a segui-la? Ela é uma norma administrativa imperativa, ou seja, o advogado é obrigado a seguir os preceitos que estão estabelecidos no Código de Ética e Disciplina. Então, a ética profissional, ela impõe-se ao advogado, pois é imperativa. E ela impõe-se ao advogado em todas as circunstâncias e vicissitudes de sua vida, profissional e pessoal. Mas por que ela se aplica tanto no profissional, bem como no pessoal? E aqui nós podemos encontrar qual o fundamento legal para a exigibilidade dos deveres previstos no Código de Ética e Disciplina. Nós temos o quê? No próprio Estatuto da Advocacia e da Ordem dos Advogados do Brasil, o artigo 33 de uma lei federal estabelece que o advogado obriga-se a cumprir de forma rigorosa os deveres consignados no Código de Ética e Disciplina, ao ponto que, se nós não observarmos aquilo que é estabelecido no Código de Ética e Disciplina, tanto no aspecto pessoal, bem como no profissional, nós podemos vir a sofrer infrações disciplinares pelo descumprimento destes valores éticos que foram extraídos ao longo do tempo e formaram o senso comum profissional. Ou seja, nós temos esses valores éticos aplicados ao campo profissional que não se confundem com juízos subjetivos de valor. E a partir do momento que nós temos esta compreensão que estes valores formam o senso comum profissional e são uma norma administrativa imperativa, que o advogado é obrigado a cumprir, nós podemos direcionar que tanto quanto um relator, um assessor, for exarar um parecer de admissibilidade, juízo de admissibilidade ou um voto, ele tem que ter em mente este conjunto normativo e não aspectos subjetivos pessoais de como analisar um determinado caso concreto. E aí nós prosseguimos, nós reiteramos Código de Ética e Disciplina com seus princípios fundamentais. E aí ele se impõe em todos os aspectos da vida, pessoal e profissional. Mas de onde vem essa necessidade de impor-se essa observância do Código de Ética e Disciplina na vida pessoal do advogado? Por qual motivo que os doutores que nos acompanham nessa trajetória, nesta parte 1, entendem que o Código de Ética e Disciplina também tem que ser aplicado na vida pessoal? Qual seria o motivo? Qual seria o fundamento? E aí nós podemos apresentar um dos princípios que formam a consciência profissional do advogado e representam imperativos de sua conduta é o fato que ele precisa ser merecedor da confiança do seu cliente e também da sociedade. E como que o advogado ele consegue conquistar, merecer esta confiança do seu cliente e da sociedade? Mediante os atributos intelectuais, que ensejam seu constante aperfeiçoamento, e a sua probidade pessoal, que é a forma de como ele interage em sua vida individual, em sociedade, em outros grupos sociais. E também, qual é o outro fundamento relevante para fazer essa exigência do comportamento ético, tanto no âmbito pessoal, bem como no profissional? É o artigo
133 da Constituição Federal, que estabeleceu que o advogado ele é indispensável à administração da justiça, sendo inviolável por seus atos e manifestações no exercício da profissão, nos limites da lei. Então, a advocacia ela foi elevada a uma função social enquanto seu exercício, e o profissional que tem esta carga, que tem esse ônus de exercer uma profissão reconhecida como indispensável à administração da justiça, ele precisa ter um rigor em seu comportamento, seja no aspecto pessoal, bem como no profissional. E aí nós aprofundamos um pouco mais. Por que se impõe a observância do Código de Ética e Disciplina também na vida pessoal do advogado? E aí, se nós pegamos o Código de Ética e Disciplina da OAB, nós temos a sua parte introdutória e tem os considerandos, que são aqueles elementos que demonstram a relevância, os motivos que levaram a ser elaborada esta resolução com os princípios e valores que norteiam o exercício da advocacia. Em relação ao fundamento para exigir esse comportamento ético no âmbito pessoal, qual fundamento os doutores compreendem que exista para fazer a exigibilidade deste comportamento? Ele está previsto no Código de Ética e Disciplina? Tem algum outro dispositivo normativo? Respondendo à pergunta, sim, nós temos. O artigo 2º, parágrafo único, incisos 3 e 4 do Código de Ética e Disciplina já estabelece que, entre vários deveres do advogado, 2 estão intrinsecamente relacionados ao seu comportamento pessoal, qual seja, velar, cuidar por sua reputação pessoal e profissional, bem como empenhar-se de forma permanente no aperfeiçoamento pessoal e profissional. Ok, nós já vimos que o Código de Ética e Disciplina ela é uma norma administrativa imperativa, ela impõe que o advogado cumpra rigorosamente as regras, o conteúdo que está previsto nestas normas, e aí nós vemos aqui que o Código de Ética e Disciplina estabelece, enquanto dever do advogado, ele zelar por sua reputação pessoal e profissional, bem como empenhar-se de forma permanente neste aperfeiçoamento. E se nós descumprirmos esses elementos, nós temos alguma consequência? Sim, porque o Código de Ética estabelece a conduta do advogado no exercício, o que ele precisa ter em mente? Que o exercício da advocacia exige conduta compatível com os preceitos deste código, do Estatuto, que é o Estatuto da Advocacia e da Ordem dos Advogados do Brasil, do Regulamento Geral, dos provimentos e com os princípios da moral individual, social e profissional, que são os elementos que formaram o quê? Este conjunto normativo sobre o comportamento do exercício da advocacia. Então, considerando que o Código de Ética e Disciplina é uma norma administrativa imperativa, somos obrigados a cumpri-la. Há consequências se não observarmos as suas disposições? Isso lembrando que nós precisamos analisar o aspecto pessoal, bem como o aspecto profissional. Se não cumprirmos, seja no aspecto pessoal ou profissional, temos consequências ou teremos consequências só no aspecto profissional e não no pessoal? Sim, nós temos consequências nas duas esferas, tanto por descumprimento no aspecto pessoal, bem como no aspecto profissional. Sim. E como que nós podemos verificar isso daí? E aí nós vamos utilizar as nossas bibliografia básica, os ementários e jurisprudências. E aqui, o que nós podemos destacar no aspecto pessoal? A ementa 062 de 2001,
candidato à presidência da seccional, que, para obter fundos de campanha, promove premiações por sorteio, que descumpre. Olha aqui em destaque: comportamento que revela pouco cuidado com a reputação pessoal e com o aprimoramento das instituições. Infração ética. Mais um acórdão referente ao aspecto pessoal e profissional previsto no Código de Ética e Disciplina. Erros graves em um único processo demonstram desatenção a preceitos inscritos no Código de Ética e Disciplina, atinentes ao dever que tem o advogado de zelar por sua reputação profissional, empenhar-se em seu aperfeiçoamento profissional e estimular a conciliação. Ou seja, foi constatado que pela conduta do advogado ele não estava zelando por sua reputação profissional e olha aqui, empenhar-se. Ele não estava se empenhando em seu aperfeiçoamento profissional. E, constatada esta conduta, infração disciplinar foi acolhida a representação por descumprimento ao artigo 2º, parágrafo único do Código de Ética e Disciplina, que nós acabamos de abordar, os incisos 3 e 4 sobre a reputação, sobre velar pela reputação pessoal e profissional e pelo empenho em aprimorar-se no exercício da advocacia. E também nós podemos encontrar o aspecto da ética do comportamento no Estatuto da Advocacia e da Ordem dos Advogados do Brasil. Por quê? E olha aqui a relação que nós podemos fazer com o aspecto pessoal do advogado. Para a inscrição como advogado, é necessário, além de diversos requisitos que são elencados pelo artigo 8º, a idoneidade moral. Ou seja, para você se inscrever nos quadros da Ordem dos Advogados do Brasil, você tem que ter esta idoneidade moral. Você precisa ter esse respeito aos valores éticos e essas regras de conduta. E sobre a idoneidade moral? O Estatuto evidencia que ela é necessária para o cumprimento da função de advogado, tanto para o cumprimento da função, ou seja, para o exercício da advocacia, bem como para a sua inscrição. Então, o moralmente idôneo vai ser aquele que age de forma correta e de acordo com os bons costumes e valores sociais. E dentro destes bons costumes e valores sociais, são aqueles que estão relacionados ao exercício da advocacia. Então, sobre a idoneidade moral, nós podemos destacar o quê? Mais do que uma condição de ingresso no quadro da ordem, ela é uma permanente exigência na vida do advogado. Então, durante todo o período do exercício da advocacia, nós temos que ter em mente que essa idoneidade ela precisa ser permanente. Só que para excluir o advogado, ele é necessário um quórum qualificado de 2/3 exigidos pelo artigo 38, parágrafo único. Ok, nós temos aqui essa exigência para nós iniciarmos o exercício da advocacia, mas para a exclusão e constatar aquilo que é como de idoneidade moral, precisa passar por um quórum qualificado. Em continuidade aos aspectos da vida pessoal relacionado aos valores éticos, comportamento, idoneidade moral, nós podemos destacar o Acórdão 1105, que aborda a questão do estagiário e sua inidoneidade moral para inscrição nos quadros da Ordem dos Advogados do Brasil. E aqui nós podemos ver, estagiário, inidoneidade moral. Importa inidoneidade moral a conduta comprovadamente ilegal e a prática reiterada imputável à estagiária com inscrição cancelada. E aí falsifica documento de identidade profissional, fazendo-se passar por advogado. Ou seja, constatado esse elemento que prejudica a inidoneidade moral,
impediu a sua inscrição no quadro de advogados. E aí, para nós abordarmos o conceito daquilo que não é considerado moralmente idôneo, quais são os valores corretos, porque nós não temos essas disposições no ordenamento relacionado à ética e disciplina. Até porque nós temos o Estatuto da Advocacia e a Ordem dos Advogados do Brasil, que ela não abordou exaustivamente os preceitos relacionados à ética dentro da sua lei federal. Ela delegou, ela transferiu essa possibilidade ao Código de Ética e Disciplina. E aí onde que nós vamos nos amparar para reconhecer se nós temos o preenchimento desses valores ou não, ou que nós podemos verificar qual conduta não é compatível para que aquela pessoa se inscreva nos quadros da Ordem dos Advogados do Brasil. Então nós temos como parâmetro súmulas que foram editadas pelo Conselho Pleno da Ordem dos Advogados do Brasil, e eles tratam exclusivamente sobre a inidoneidade moral do candidato a advogado. E aqui, para nós abordarmos, nós temos 3 súmulas que foram editadas abordando este aspecto. A primeira, a súmula 9, é considerada uma conduta grave a prática de violência contra a mulher, e a prática deste ato constitui fator apto a demonstrar a ausência de idoneidade moral para a inscrição de bacharel nos quadros da Ordem dos Advogados, independente da instância criminal, mas também permitido, assegurado ao Conselho Seccional, a análise de cada caso concreto. Nós temos a súmula 10, também atos de violência. A prática de violência contra crianças e adolescentes, idosos e pessoas com deficiência física ou mental constitui fator apto a demonstrar a ausência de idoneidade moral para inscrição de bacharel em direito. Também assegurado novamente o Conselho Seccional a análise de cada caso concreto. E por fim, nós temos também a súmula 11, também relacionada à prática de atos de violência. E aqui neste caso, a prática de violência contra pessoas LGBTI+, em razão de sua orientação sexual, identidade de gênero e expressão de gênero. Uma vez constatada a prática de violência, também é um fator apto a demonstrar a ausência de idoneidade moral para a inscrição de bacharel nos quadros da OAB. Reforçando este compromisso do advogado no exercício da sua profissão com os valores éticos, nós podemos lembrar também do compromisso firmado pelo requerente à inscrição principal no quadro de advogados, que é proferida na obtenção de sua carteira de advogado. Ou seja, prometo exercer a advocacia com dignidade e independência, observar a ética, os deveres e prerrogativas profissionais e defender a Constituição, a ordem jurídica do Estado Democrático, os direitos humanos, a justiça social, a boa aplicação das leis, a rápida administração da justiça e o aperfeiçoamento da cultura e das instituições jurídicas. Ou seja, a partir do momento que a pessoa, o requerente, a inscrição principal no quadro de advogados, ele já promete, está comprometido em observar os valores éticos em sua conduta. Então, a partir do momento que ele está ciente deste compromisso, desta promessa que foi feita, durante o exercício de sua profissão, ele pode ser cobrado por este compromisso que foi firmado e, dentro destes termos, seguir as disposições normativas relacionadas à ética. E aí nós temos os preceitos éticos e o Tribunal de Ética e Disciplina. Nós já vimos que os valores previstos no Código de Ética e Disciplina, eles precisam ser seguidos tanto no aspecto pessoal
e profissional. O advogado ele tem que se preocupar no aspecto individual, em sociedade ou no grupo social que vive. Os valores relacionados à conduta ética são observados para a inscrição no quadro de advogados e, bem como, nós podemos destacar que para integrar o Tribunal de Ética e Disciplina, esses preceitos éticos também são observados e exigidos, porque nós podemos ver que a composição do Tribunal de Ética e Disciplina será formado por advogados regularmente inscritos, e aqui há mais de 5 anos, com efetivo exercício na advocacia. E qual outro requisito que nós destacamos nessa exigência? Ilibada reputação, que está intrinsecamente ligada na sua reputação com a sua conduta ética. E essa conduta ética se abrange também no aspecto pessoal e profissional. E também notório saber jurídico. Olha, aqui nós fazemos a relação com o constante aprimoramento pessoal e profissional, que está inserido aqui como saber jurídico. Então, para o advogado integrar também o Tribunal de Ética e Disciplina, esses preceitos éticos também são exigidos. Em conclusão, para nós encerrarmos esta parte 1, que abordou o módulo geral de ética, o que nós vamos relembrar? Nós tratamos da ética, mas a ética como uma ciência da conduta, refletindo na deontologia jurídica, que estabelece os deveres do advogado no exercício da advocacia e como que estes valores, estas regras de comportamento, estão inseridos no Código de Ética e Disciplina e os seus reflexos no exercício da advocacia. Então, dentro desse conjunto de valores, a deontologia jurídica, ela procura entender a ética profissional e é a partir do momento que nós temos esta normatividade, nós conseguimos estabelecer este dever de observância enquanto um fundamento legal que pode ser exigido, pode ser de natureza imperativa aos advogados. E a partir do momento que estes preceitos éticos estão estabelecidos dentro de um conjunto normativo, a ética ela pode ser exigida e ter os seus efeitos práticos, ou seja, nós conseguimos exigir o seu cumprimento e, caso tenha sua inobservância, ter esses reflexos mediante a apuração de infrações disciplinares e as consequente sanção por conta da sua inobservância. Assim, nós encerramos a parte 1 do módulo geral de ética e vamos retomar na sequência sobre o fluxograma do processo disciplinar. Até breve!